Meu nome é Ila Linares, sou psicóloga, doutora em saúde mental pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialista em terapia comportamental, certificada em psicologia do sono pela ABS, atuo no consultório particular, assim como pesquisadora e psicóloga voluntária do Instituto da Criança do HC de São Paulo e pesquisadora voluntária do IPQ da USP de São Paulo também. Eu estou aqui a convite da Associação Brasileira de Sono para ser moderadora desse webinar intitulado Sono da Criança. Gostaria de agradecer o convite da Associação Brasileira de Sono e serei moderadora, então, de três palestrantes aqui presentes, doutora Letícia Zoster, doutora Camila Corrêa e doutora Renata Raffi. E, bom, como vocês bem sabem, o sono da criança é uma pauta de grande relevância e os problemas de sono mais frequentes são dificuldades para iniciar e manter o sono, muitas vezes. Em crianças pequenas, essas queixas são referidas como problemas no momento de dormir e despertares noturnos. Além disso, a prevalência dos problemas de sono da criança varia conforme a idade. De modo geral, a dificuldade para iniciar o sono e o despertar noturno acontece em 40% dos bebês recém-nascidos, em 20 a 50% dos pré-escolares. Já a resistência a dormir é relatada em 15 a 27% das crianças escolares. A má qualidade de sono pode prejudicar o funcionamento diurno e afetar aspectos comportamentais, cognitivos, emocionais e escolares da criança. O comprometimento do sono na infância está associado à irritabilidade, agressividade, impulsividade, baixa tolerância à frustração, dentre outras consequências. Pensando, então, em todo o impacto de um sono de má qualidade na vida, no desenvolvimento de uma criança, a proposta desse webinar é abordar as possíveis causas orgânicas e não orgânicas dos problemas de sono em crianças, abordar de alguma maneira aspectos comportamentais e as diferentes intervenções nas três abordagens, médica, psicológica e fonoaudiológica. Então, eu gostaria de apresentar a primeira palestrante, doutora Letícia Zoster. Nós teremos apresentações de 10 minutos e, ao final, estaremos abertos a responder alguns questionamentos de vocês, tá bom? A doutora Letícia Zoster, então, gostaria de agradecer a presença. Ela é neurofisiologista do Hospital Albert Einstein e autodiagnóstico, responsável pelo serviço de sono infantil do Instituto da Criança do HC, Faculdade de Medicina da USP. Doutora Letícia, muito obrigada e é com você a palavra. Boa noite a todos. Obrigada, Ila. Obrigada, ABS, pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder começar. Estão todos vendo? Estamos? Então, aproveitando esses 10 minutos para falar dos distúrbios do sono na criança, a apresentação a Ila já fez. E, para começar, eu queria dar essa pincelada, uma reforçada no que já foi dito pela Ila sobre as funções do sono. Então, o cérebro e o corpo ficam ativos durante a noite. Apesar da gente pensar que pode ser um processo passivo, mas é um processo muito mais ativo. O cérebro está trabalhando bastante. Nós temos um sistema de limpeza durante o sono, no processo de dormir, que é no sistema linfático, que é como se fosse o sistema linfático, só que dentro do nosso cérebro. Isso nos ajuda com vários processos mentais. Outra função também é de criar e manter algumas vias neurais que vão permitir aprendizado, criação de novas memórias. E um sono de qualidade e também de quantidade suficiente é tão essencial para a sobrevivência quanto comida e água. Então, a gente sempre tem que pensar no sono e colocar o sono numa pauta muito mais direta e mais essencial do que muitas vezes a gente tem colocado. Bom, vários fatores podem alterar e influenciar o sono da criança. A idade é o primeiro deles. A gente sabe muito bem que um bebê recém-nascido não dorme igual a uma criança maior de 5, 6 anos de idade. O ambiente que ele dorme, seja um ambiente físico ou então um ambiente emocional que a criança dorme. Fatores socioculturais, os hábitos, fatores emocionais e a própria saúde física pode influenciar bastante. Além disso, nós sabemos que o
sono da criança, logo que a criança nasce, é polifásico. O que é um sono polifásico? Ele acontece em várias fases, em vários momentos fragmentados. Este conhecimento é muito importante quando nós vamos entender qual é a expectativa dos pais, qual é a expectativa da sociedade com relação ao sono que a criança vai ou não vai dar. E a consolidação desse sono vai acontecer com o amadurecimento cerebral, amadurecimento da liberação, estabilidade de liberação de melatonina e também o amadurecimento socioambiental. E essa duração de sono também muda, como mostra esse nosso segundo gráfico aqui embaixo. Ele pode variar até de 12 horas a 20 horas num bebê pequenininho. E pode isso ser normal. É muito difícil a gente chegar num número absoluto para cada criança. E vocês veem que a variabilidade, cada tracinho desse aqui são vários trabalhos, é uma meta-análise, então a compilação de vários trabalhos, olha o quanto varia de um trabalho para outro, o quanto é o sono normal em termos de quantidade. Este conhecimento é muito importante para descer bastante a nossa ansiedade com relação ao que é normal para cada criança e começar a enxergar o sono como parte de um ciclo do diurno, noturno e que o funcionamento diurno faz muita influência com o noturno e vice-versa. Então, essa necessidade de sono e expectativa de sono precisam sempre estar em páginas semelhantes. As pessoas têm que estar pensando as duas coisas juntas e para isso a gente precisa desse conhecimento técnico. E é importante lembrar que existe uma variação com a idade, essa variação é muito maior e vai acontecendo de uma forma diferente, atrasando a nossa fase de sono quando a gente começa a adolescência. Então, a fisiologia do sono, de um sono muito polifásico, ganhando menos fases, consolidando mais de noite, mas e depois no final, lá para a adolescência, atrasando o início da fase de sono, todo este conhecimento é importante para a gente entender o que pode estar acontecendo naquela faixa etária com aquela criança. E transformando em linhas gerais, de acordo com a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, que é o nosso guia para diagnósticos de transtornos do sono, e é esse que vocês veem aqui embaixo, é o nosso manual para isso, nós temos algumas questões de sono importantes. O primeiro, essa dificuldade de manter e iniciar o sono, né, que entra no capítulo das insônias, alguns transtornos do movimento, parassonias, hipersonias, distúrbios de ritmo e transtornos respiratórios. As insônias, né, elas podem ser do tipo comportamental, que é de longe, disparadamente a mais comum e pode ser relacionada à associação do início do sono ou de manutenção, à falta de limites. Elas podem ter causas orgânicas, tá? Algumas causas orgânicas podem favorecer uma maior fragmentação do sono ou até uma dificuldade em começar o sono. E nós temos também transtornos do sono transitórios. Com relação a essa parte mais orgânica, de acordo com a faixa etária, há fatores mais comuns ou menos comuns que afetam o sono da criança. No primeiro ano existe principalmente uma insônia por associação, mas existe aquele bebê que é muito habituado a beber a mamada ou a mamadeira de noite, ter a mamada da mãe ou a mamadeira. Cólicas e alergias alimentares também. No primeiro ano escolar, a gente tem as questões comportamentais como principais fatores, mas aqui também aparecem as parassonias. E no adolescente, já a dependência e uso de estimulantes junto com as questões de higiene do sono. Nosso segundo capítulo de transtornos do sono são os transtornos respiratórios. Então, 10% das crianças roncam habitualmente e 1 em cada 20 crianças, isso as estatísticas dos Estados Unidos, tem apneia obstrutiva do sono. O ronco e algum transtorno do sono, como a Ila já citou no começo, eles realmente têm um potencial de ter sequelas diurnas, né? Então é importante a gente avaliar o ronco e é obrigatório em toda consulta pediátrica, todo acompanhamento, você perguntar sobre ronco para todas as crianças. Eles são a apneia do sono é mais prevalente em minorias e famílias de baixa renda, tem um pico de 2 a 8 anos acompanhando o pico do crescimento adenoamidaliano. É igual para meninos e meninas, tem fatores familiares importantes. A obesidade é um fator de risco, mas ela é um fator de risco muito maior com o início da adolescência. E o fenótipo mais comum é o da hipertrofia adenotonsilar, né? Com relação ao nosso terceiro capítulo, citando aqui das hipersonias, que são as síndromes de sonolência excessiva, quando um sono a gente tem tanto sono que atrapalha nosso funcionamento diurno, nosso nível atencional. Então, nós temos
três tipos principais, as idiopáticas, a síndrome de Klein-Levin e a narcolepsia tipo 1 e 2, que tem sintomas diurnos e noturnos. No mês passado, nós inclusive tivemos o dia de conscientização da narcolepsia. Então, sintomas diurnos são sonolência excessiva diurna, ataques de sono, cataplexia, que é uma queda ao solo, importante porque é a atonia do sono REM que aparece aqui, comportamentos automáticos e alucinações ao despertar, que são as hipnopômpicas. E noturno, sono fragmentado, algumas alucinações também hipnagógicas, paralisia do sono, parassônias, tanto do sono REM quanto do sono não REM. E as parassônias ou parassonias são transtornos exclusivos do sono ou da transição sono-vigília. Então, é um estado dissociado que uma porção do cérebro ainda se mantém em ondas lentas adormecida e a outra porção do cérebro está, entre aspas, acordada com atividade cerebral de vigília e, portanto, se faz comportamentos de vigília durante o evento do sono. Então, é o comportamento de andar, como no sonambulismo, de gritar e chorar, como no terror noturno, ou do levantar assustado, como no despertar confusional, que são as mais comuns. E elas podem ser do sono REM ou não REM, ou uma miscelânea delas, né? E o nosso próximo capítulo são os distúrbios do movimento. Então, tanto a síndrome das pernas inquietas, que é aquela urgência em movimentação, quando a gente está mais acalmado no final do dia, com esse padrão circadiano de fim de dia. Então, essa urgência em movimentar, que piora com repouso, melhora com atividade, tá? E também nós temos um outro distúrbio, que é o distúrbio rítmico, head banging, body rolling, da gente se roda o corpo ou bate a cabeça, para que neste movimento a gente ative nosso sistema vestibular, comece a ficar um pouquinho zonzo e consiga adormecer. Isso é mais comum em crianças com questões neurológicas, mas pode acontecer em qualquer criança. E eu gostaria de chamar a atenção, já finalizando, para uma nova classificação, uma proposta nova que está surgindo, que é o transtorno do sono agitado na criança. Inclusive, a edição desse mês da nossa revista da ABS fala desse transtorno. Então, ele é um diagnóstico diferencial das questões do movimento noturno, mas ele se caracteriza por um sono agitado em quase todas as noites, e essa agitação é restrita ao sono, não é uma criança que é agitada durante o dia, ela é agitada à noite, como latência de sono normal, com uma queixa de interferir no sono ou no sono dos pais, alterando a performance diurna da criança, e uma criança irritada e hiperativa, tá? Então, é bastante importante a gente lembrar, costuma ser um diagnóstico diferencial de exclusão. E, por último, os transtornos do ritmo circadiano, que podem acontecer na criança, assim como no adulto, um atraso de fase, um avanço de fase do sono ou uma irregularidade das fases do sono. Obrigada. Espero não ter passado do tempo, Ila. Não, você foi britânica, doutora Letícia. Eu fui. Oi, muito obrigada. Muito obrigada pela síntese super didática, né? Acho que é importante até para que nossas próximas palestrantes possam aprofundar nos respectivos temas. Muito obrigada, doutora Letícia. E eu sigo agora apresentando a doutora Renata Raffi. Doutora Renata Raffi é psicóloga do sono, doutora e pós-doutora em psicologia clínica pela USP e pesquisadora do Instituto de Psiquiatria do HC da Faculdade de Medicina da USP, daqui de São Paulo. E é com você agora a palavra, doutora Renata. Teu microfone. Olá, boa noite, agradecendo o convite, ótima aula, doutora Letícia. E eu vou dar prosseguimento, então, falando um pouquinho dos aspectos psicológicos que permeiam o sono da criança. Bom, então eu vou basear minha apresentação falando brevemente sobre a avaliação. Nessa avaliação eu vou falar sobre a associação entre sono e comportamento, entre sono e emoções na infância. Então, são estudos de avaliação e, posteriormente, eu vou falar de medidas preventivas e interventivas comportamentais para a melhora da qualidade de sono infantil. Então, aqui eu trouxe um estudo sobre a relação, a associação entre sono e comportamento infantil. Esse estudo foi realizado em uma clínica escola de psicologia com crianças que foram encaminhadas para a clínica escola de psicologia por queixas emocionais, por queixas comportamentais e não por queixas de sono.
E então, através do questionário, né, do inventário CBCL, que é Inventário de Comportamentos de Crianças Pré-Escolares, nós investigamos a subescala de problemas de sono. E identificamos que mesmo essas crianças não sendo encaminhadas para atendimento psicológico por queixas de sono, elas apresentavam problemas de sono, em frequência alta, né? Entre as queixas de sono mais frequentes em crianças com problemas, por exemplo, de atenção, quebra de regras, ansiedade, agressividade, nós encontramos que a queixa da criança não querer ir dormir, de resistir à cama, problemas para dormir, falar enquanto dorme, despertar durante a noite, apresentar pesadelos e privação de sono. Então, esse estudo chamou a atenção que muitas vezes essas crianças foram encaminhadas por outras razões e também apresentavam problemas de sono, né? E quando nós fizemos as análises de associações, descobrimos que quanto maior o problema de sono, quanto maior o score em problemas de sono, maior os scores também de problemas internalizantes e problemas externalizantes. Então, o problema de sono foi como um fator, ele prediz problemas comportamentais nessas crianças. Eu trouxe um outro estudo agora da professora Laura Pires, que ela também investigou a associação entre problemas de sono e comportamentos internalizantes em crianças, uma amostra de conveniência, não em uma amostra clínica. Né? E o que os resultados mostraram? Então, veja bem, de novo, utilizando o CBCL, que é o Inventário de Comportamentos de Crianças Pré-Escolares, problemas externalizantes eram avaliados através das questões não consegue se concentrar, que seriam os problemas de atenção, não consegue ficar parado, desajeitado, muda de uma atividade para outra rapidamente, foge. E o comportamento agressivo, ele era avaliado a partir das questões não suporta esperar, desafiador, quer suas vontades atendidas na hora, desobediência e exigir atenção. Então, essas questões, elas somadas, elas levavam ao perfil de problemas externalizantes. Aí descobrimos, a professora Laura Pires descobriu o quê? Que quanto maior problemas de dificuldade para iniciar e manter o sono, pela escala do Bruni, né, identifica problemas de sono, maior os problemas externalizantes. Então, uma associação forte entre problemas externalizantes e problemas de sono, dificuldade de iniciar e manter o sono. Isso também foi observado pela professora Laura Pires na escala de problemas internalizantes. Então, nos problemas internalizantes, avaliava-se a reatividade emocional, por questões como ficar perturbado com mudança, tiques, pânico, muda rapidamente da tristeza para a alegria, fica emburrado facilmente. Então, essas questões levavam à subescala reatividade emocional. A ansiedade e depressão era caracterizada através de perguntas como fica grudado nos adultos, fica magoado com facilidade, fica nervoso quando separado dos pais, parece feliz, medroso, infeliz, desculpa, medroso ou ansioso. Então, essas perguntas compreendem a subescala de ansiedade e depressão pelo CBCL. E os problemas somáticos eram identificados através de perguntas como náusea, dor de cabeça, presença de náusea, dor de cabeça, não come bem, prisão de ventre, sente dores. E o isolamento foi identificado como comportamento infantil para a idade, evitar olhar os outros dos olhos, não responder quando fala-se com a criança, recusar brincar de jogos movimentados e parecer não responder a afeto. Então, essas subescalas, reatividade emocional, ansiedade, depressão, problemas somáticos, isolamento, compõem o perfil de problemas internalizantes. E quando foi identificado através da escala de problemas de sono do Bruni, descobriram que o quê? Quanto maior o problema de iniciar e manter o sono, maior também o problema internalizante, problemas desse tipo internalizante. Então, mostra de novo uma forte associação, tanto em problemas externalizantes, que é aquilo que o ambiente consegue observar, quanto internalizante, que muitas vezes está dentro da pele e nem sempre é de fácil acesso pelos professores, pelos pais. Outro estudo da professora Laura Pires sobre a escala, ela avaliou a relação entre o sono infantil e o sofrimento psicológico da mãe. Então, vejam bem, ela dividiu, então, no estudo, mães com dificuldades e sem dificuldades em relação ao sofrimento psicológico. Que tipo de questão era avaliada para identificar se essa mãe estava em sofrimento psicológico ou não? Se sentia exausta sem motivo, nervosa, se sentia sem esperança, inquieta ou agitada,
se essa mãe se sentia inquieta, que não conseguia ficar parada, se ela estava deprimida, se sentia que tudo era um esforço e muitas vezes desvalorizada. Então, o que mostrou? Que crianças com problemas de sono, né, elas tinham, as mães apresentavam maior sofrimento psicológico comparado às mães sem dificuldade, comparado às mães com crianças sem dificuldades com o sono. Então, mostra novamente uma associação entre a mãe, né, entre o sofrimento materno e a privação de sono infantil. Crianças com problemas de sono infantil. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre intervenções comportamentais. Quais são as intervenções, né? Considerando aí o que a doutora Letícia, a doutora Ila falaram sobre os problemas mais frequentes na infância, entra a insônia comportamental da infância, né? Que é a dificuldade de iniciar e manter o sono, devido à associação para início do sono, associações, vamos dizer, negativas, que a gente fala que é sem independência, né? Uma associação com a criança precisa de algum estímulo para iniciar o sono. Seja ele o colo parental, seja ele uma chupeta, voltas de carro. Então, a criança muitas vezes associa o início do sono com a presença parental. E sem essa presença, ela vai despertar várias vezes. Essa é a insônia de associação. E a insônia de estabelecimento de limites é quando muitas vezes essa criança não tem rotinas pré-estabelecidas, muitas vezes por dificuldades dos pais estabelecerem esses limites e essas rotinas. Então, para esse tipo de queixa, vamos dizer que o tratamento que é mais recomendado pela literatura é a intervenção comportamental. Através da educação parental sobre o sono da criança, né, os pais recebem uma psicoeducação sobre o sono da criança, com estabelecimento de rotinas pré-sono. E essas rotinas são estabelecidas não só durante a noite, mas também com um programa de rotina durante o dia. A técnica de extinção, que é muitas vezes ignorar o comportamento inadequado da criança no momento de dormir, que pode acontecer de forma sistemática, gradual e na presença parental, e ela vem acompanhada do reforço positivo. Eu vou falar brevemente, Ila, vocês me interrompem se eu passar um pouco, tá? A extinção sistemática é ignorar o comportamento inadequado da criança sistematicamente. Então, como seria a orientação para a intervenção? Então, os pais desempenham a rotina pré-sono junto com a criança, dão um beijo de boa noite, né? A criança já está na cama e saem do quarto. E só vão retornar para o quarto no outro dia. Né? Essa é a extinção sistemática. É muito difícil ela ser aplicada hoje. Ela é muito estudada na década de 70. Os estudos que mais foram publicados foram há uns 30, 40, até mais, 40, 50 anos atrás quase. Né? Porque depois ela começou a passar por variações que eram muitas vezes seguidas de maior adesão por parte dos pais, que é a extinção gradual e na presença parental, que são as intervenções, muitas vezes, com maior adesão. A extinção gradual é quando os pais, eles terminam a rotina pré-sono com a criança e eles visitam o quarto da criança por períodos específicos de tempo. Então, por exemplo, beijo de boa noite, e depois de 3 minutos, a mãe, o pai, o cuidador fala, a mãe vai na cozinha e retorna daqui a pouquinho. Nesses 3 minutos, a criança tem a oportunidade de adormecer sozinha e fazer uma associação positiva para o início do sono. O que é uma associação positiva para o início do sono? Uma associação de independência. A criança aprende a adormecer sem a presença parental. Então, essa extinção gradual ela vai aumentando. Né? Então, assim, vamos supor que no primeiro plano de tratamento, a primeira semana, os primeiros 4, 5 dias, os pais são orientados a visitar o quarto da criança a cada 3 minutos. Depois de encerrada a rotina pré-sono. Depois a cada 5 minutos, depois a cada 7 minutos. Esse tempo de oportunidade da criança se autoacomodar sozinho vai aumentando gradualmente. Então essa é a extinção gradual, que é muitas vezes uma das mais utilizadas, né, pelos profissionais na orientação. E a extinção na presença parental é quando o comportamento inadequado é ignorado, mas na presença parental. Então, muitas vezes, os pais não vão reforçar, eles não vão dar atenção para a criança quando está chorando ou com comportamentos concorrentes ao processo de autoacomodação necessário para adormecer, fazendo birra, protestando. Eles não vão dar atenção para esse comportamento, mesmo estando no mesmo local. Então, é muito comum nessa orientação a orientação dos pais ficarem com a criança até ela adormecer, lado a lado,
e depois de alguns dias ir distanciando da cama até ir para fora. Então vamos supor que nos primeiros 4 dias os pais ficam com a criança do lado da cama, num banquinho do lado da cama. Passam-se 4 dias, o banquinho vai entre a cama e o corredor, entre a cama e a porta. Passam-se 4 dias, esse banquinho está na porta. Então vai fazendo um distanciamento gradual da presença parental. E o que é ignorado é o comportamento inadequado da criança. E depois é muito comum essa extinção na presença parental virar extinção gradual. Então, quando os pais saem do quarto, começa a extinção gradual. Cada 3 minutos volta, cada 5 minutos volta. Falando em eficácia, a mais rápida, a mais eficaz é a sistemática. Então, assim, ela é difícil, mas ela é rápida. A gradual demora um pouco mais e a presença parental um pouco mais, mas considerando o resultado na adesão ao tratamento, elas são mais utilizadas do que a sistemática. O reforço positivo, que é você consequenciar a criança, seja com elogios, com atenção, ela sempre tem que vir junto com o processo de extinção. Você vai reforçar o comportamento da criança quando ela se comporta de uma maneira pró-sono. Então, aqui tem um estudo que mostra, então, essa intervenção foi utilizada, né, em 5 sessões com os pais da criança, apenas com os pais, em 68 crianças. Foi meu estudo de doutorado. Então, vocês podem ver que aqui é um instrumento que avalia problemas de sono. Então, quanto maior o score, maior o problema de sono. Aqui é a fase pré-tratamento, né? Pós-tratamento é depois que acabou a intervenção. E o follow-up é o período de segmento, de 1 mês e 6 meses após o tratamento. O que foi observado, então? Essas crianças, tanto do grupo controle, que estavam em lista de espera, não participaram da intervenção, elas estavam com, tanto o grupo controle quanto o grupo intervenção, estavam com problemas de sono avançados, bastante problemas de sono, com altos scores em problemas de sono, e após a intervenção, esses problemas reduziram. Foram mantidos também no follow-up, enquanto que o grupo que permaneceu na lista de espera não melhorou o sono. E o interessante é que não somente melhorou o sono da criança após essa intervenção de extinção e estabelecimento de rotinas, como também melhorou os problemas de comportamento diurnos da criança, que foram avaliados pelo CBCL. Então, quanto maior o score, maior o problema de comportamento. Então, depois da intervenção, ele também reduziu. O interessante é Doutora que... Renata, desculpa te cortar, a gente está só em cima do tempo, vou te pedir se a gente consegue encerrar em 1 minutinho, desculpa te cortar. Tá, vou correr aqui. Então, só mostrar aqui rapidinho o que aconteceu, que depois do tratamento melhorou o sono da criança, também melhorou a saúde mental da mãe, a saúde mental da mãe caracterizada por problemas internalizantes, foram reduzidos também. E aí, brevemente, só vou falar para finalizar de um estudo lúdico, que ele utiliza a terapia comportamental para insônia, só que de uma forma lúdica, através da biblioterapia. Então, nesse estudo, ele foi testado em 68 crianças que tinham medo intenso de dormir sozinhas, só praticavam co-sleeping, dormiam com seus pais, né, com suas mães. Então, a intervenção é o seguinte, toda noite é orientado que os pais desempenhem a rotina pré-sono com a criança e depois lê uma historinha. Nessa historinha, tem um canguru que tem muito medo de dormir sozinho, ele tem 5 anos, e a mamãe canguru, que é representada por essa pelúcia, ela pede ajuda do leitor para ajudar a ensinar o filho dela a dormir sozinho. E ela vai falar da importância de dormir sozinho, quais são os ganhos, as vantagens de dormir sozinho. E aí é feito um acordo com a família. Mamãe, né, cuidador, dorme com a mamãe e filhote dorme com o filhote. Então a criança, ela tem que ensinar a dormir, ela cuida de quem tem medo. Como o filhote tem medo, ela também cuida de quem tem medo. E se identifica com o personagem Rafa. Então o jogo é assim, a criança tem que dormir sozinha para ganhar uma estrelinha nesse calendário de pontos. Cada noite que a criança dorme sozinha, ela ganha uma estrelinha. Na primeira semana, ela tem que dormir 3 noites sozinhas, representada por 3 estrelinhas, para ganhar um prêmio. Que esse prêmio pode ser um passeio com os pais, alguma experiência muito bacana, que vai ser o reforço para a criança. Então, daí na segunda semana ela vai precisar dormir 4 noites e assim vai aumentando gradualmente. Então, é uma estratégia lúdica que ensina a criança a dormir sozinha. Teve resultados positivos, tanto no sono, né? Vocês podem ver que as pessoas que passaram pela intervenção, que é esse azulzinho, melhoraram no sono e também na ansiedade, enquanto o grupo controle permaneceu com os problemas. Mas depois, quando o grupo controle passou pela intervenção, também reduziu o sono, problemas de sono e problemas de ansiedade.
Era isso que eu queria falar. Obrigada, gente. Passou um pouquinho, né? Um desvio padrão, né? Faz parte das pesquisas. Doutora Renata, gostaria de agradecer imensamente a palestra super completa em tão pouco tempo. Te peço desculpas por ter Imagina, sinalizado a questão do tempo. Só estou um pouco sob controle dos comandos aqui que eu tenho que moderar, né? com certeza. Mas muito obrigada, foi excelente. E, por fim, não menos importante, né? Doutora Camila Correia, fonoaudióloga, professora doutora da Universidade de Brasília e do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Uniplan, certificada em fonoaudiologia do sono pela ABS. Gostaria de agradecer também pela presença da doutora Camila e fica então com você, Camila, a palavra agora. Perfeito. Eu que agradeço o convite, agradeço, né, a todos, aqui personifico a ABS, a oportunidade de dividir essa atividade com referências na área e para reforçar a nossa atuação multidisciplinar na área de sono, especificamente na população pediátrica. Então, muito obrigada pela oportunidade e vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu preparei. Então, gostaria de falar que além do prazer de estar aqui hoje, é um prazer também representar as 28 fonoaudiólogas certificadas pelo Brasil. Então, é uma grande responsabilidade e com muito carinho que estou aqui hoje representando o nosso time, que tem feito um grande trabalho para comprovar cada vez mais qual seria o nosso espaço na nossa atuação e o nosso papel perante a equipe. Então, as alterações relacionadas ao sono na população pediátrica, e aqui eu reforço que eu vou enfatizar as questões obstrutivas. A gente sabe que a prevalência da apneia obstrutiva do sono, ela como bem a doutora Letícia pontuou, a gente tem alguns estudos que consideram a polissonografia, o outro vai considerar um outro parâmetro, ainda está muito difícil a gente chegar a um número que eu possa considerar do Brasil e do mundo, mas a gente tem essa faixa etária aí de prevalência de 1,2 a 5,7 da população pediátrica com a apneia obstrutiva do sono. A gente sabe que ela afeta tanto o sexo feminino como o masculino na mesma proporção em relação a essa população pediátrica. A causa, reforçando aí, é muito importante em relação a essa obstrução decorrente à hipertrofia das tonsilas palatinas e faríngea, mas também devemos ressaltar as questões da obesidade, que já estão também acometendo essa população, e com isso o tratamento é muito importante realizado no que se refere à cirurgia para remoção desse fator obstrutivo. Mas como eu estava falando, o fator da obesidade tem se expressado de um modo muito grande nessa população. Quando a gente compara a população com e sem obesidade, a gente também enxerga mais queixas quando essa criança chega para o diagnóstico médico. E comparando ainda a população do Brasil e a população italiana de crianças, a gente vê que as nossas crianças conseguem chegar ao serviço público com muito mais queixas. Então, elas chegam com muito mais alterações clínicas. E com isso, a gente vê a importância dessa intervenção. Entretanto, apenas a cirurgia, a adenotonsilectomia, realizando nessas crianças, a gente observa uma prevalência mesmo após a cirurgia do distúrbio obstrutivo. Então, em crianças sem comorbidades, a gente pode ter uma prevalência depois da cirurgia de 15% a 37%, enquanto na população pediátrica com obesidade, esse índice sobe para 33% a 76%. Desta forma, a gente realizou um estudo para acompanhar como que estão as questões miofuncionais orofaciais nessas crianças após a adenotonsilectomia. Então, crianças foram recrutadas após 1 ano de cirurgia e observamos alterações musculares e da função de deglutição que permaneceram e favoreceram a continuidade desse desequilíbrio da musculatura.
Desta forma, a gente enfatiza o quão importante é o nosso papel, essa possibilidade de tratamento, com os exercícios orofaríngeos e adequação das funções de mastigação, deglutição, respiração e também de fala. Então, esse trabalho miofuncional orofacial já tem esses dados que consegue aumentar a força de língua, reduzir queixas respiratórias e também ter um impacto no IH propriamente dito. Então, a gente observa que sim, precisamos dessa atuação multidisciplinar e cada vez mais a gente precisa falar dos tratamentos combinados. Ressaltando as consequências da apneia obstrutiva do sono, a gente tem diversas consequências na população pediátrica e por isso que se enfatiza tanto esse tratamento precoce. Então, temos questões metabólicas, são crianças com mais chances de ter a obesidade, consequências cardiovasculares, de crescimento, o baixo rendimento escolar e a memória, que eu deixei grifado, porque foi a partir dessa reflexão que eu comecei alguns estudos a respeito não apenas da motricidade orofacial, mas comparando crianças com boa e ruim qualidade do sono. O que eu encontro, não só de motricidade orofacial, mas em relação a essa parte de linguagem, essa parte da fala. Então, eu observei algumas alterações relacionadas à memória fonológica, que é uma ponte que a gente considera aí, faz parte do processamento fonológico, que seria a base tanto para a nossa linguagem oral como para a nossa linguagem escrita. É uma interface entre essas habilidades. A partir desse estudo, então, eu comecei a refletir mais sobre essas questões de comunicação e também observamos na literatura que os estudos trazem essa possibilidade de presença em crianças que tenham ronco primário ou apneia obstrutiva do sono, alterações tanto no que se refere à linguagem expressiva, quando ela efetivamente fala, e também na linguagem receptiva, o quanto que ela consegue armazenar de palavras, de sons, de frases. Desta forma, vem uma referência importante, o Chat Study, que coloca que crianças comparadas que realizaram a adenotonsilectomia e as crianças que ficaram na lista de espera, essas crianças que realizaram a cirurgia, elas apresentam a longo prazo uma melhora, incluindo nas funções cognitivas e linguísticas. Entretanto, se comparado ao grupo controle, a gente ainda observa uma defasagem. Então, por isso que esse diagnóstico precoce e a atuação da equipe multidisciplinar é tão importante. Então, a fonoaudiologia ela vai além da motricidade orofacial, ela vai além da linguagem oral, escrita, e aqui eu trouxe duas referências. Quem quiser saber mais sobre, a gente tem essa publicação que traz todas as publicações nossas da fonoaudiologia brasileira. Então, temos publicações sobre a MO, sobre relação do sono com a voz, sobre as relações com a audição, no que se refere à parte central, periférica, sobre a fluência. Então, é um material que quem quiser saber mais sobre, que aqui eu não consigo falar tudo que a gente poderia ressaltar, mas a fonoaudiologia vem mostrando que o sono, essa interface para a população pediátrica, é muito importante a gente analisar e mostrar o nosso papel em relação não só à MO, musculatura, mas também às habilidades de comunicação e de alimentação dessas crianças. Então, muito obrigada pela atenção. Doutora Camila, muito obrigada pela excelente apresentação, muito didática. E agora fica aberto, né, o nosso webinar para a interação com quem está nos assistindo e para que possamos, para que eu possa colocar aqui para as palestrantes as dúvidas, as questões, os questionamentos de quem está nos assistindo. Eu vou
ler para vocês algumas questões que eu já localizei aqui no chat, mas a turma que está assistindo, por favor, não se inibam, né, em nos mandar questionamentos, tá bom? Então, vou começar aqui, acho que essa dúvida é para a doutora Letícia, feita pela Débora. Ela está questionando, doutora Letícia, aonde entra, creio eu, que naquela categorização, né, dos distúrbios de sono, a hipoventilação central congênita, a síndrome de Ondini. A síndrome de Ondini, Débora, ela entra nos distúrbios respiratórios, tá? Então, ele é um distúrbio do controle ventilatório, do controle da ventilação durante o sono. A gente sabe que a gente tem um duplo controle da ventilação, um que é automático e o outro que é voluntário. Quando a gente está durante o dia, de alguma forma aquele automático falha, a gente entra no voluntário, a gente puxa o ar mais forte, solta o ar mais forte, entra um pouco do controle voluntário. Durante o sono, em alguns momentos, a gente tem a perda desse controle voluntário, né? E essa relação do automático nas crianças que têm síndrome de Ondini, que é a mutação principalmente do FOX2B, né? Aí tem várias formas de mutação, formas genéticas. Ele perde essa capacidade de manter sua ventilação adequada e começa a fazer pausas respiratórias centrais. Em linhas gerais, é mais ou menos isso, a síndrome de Ondini, né? Que a gente prefere chamar realmente, como você colocou, hipoventilação central congênita, não usar o epônimo Ondini, né? Mas é isso que acontece, ele cai no capítulo dos distúrbios respiratórios. Na apresentação, eu foquei nos obstrutivos, que são os mais comuns, porque eram 10 minutos de apresentação, não dava para passar em todos, mas ela entra naquele mesmo capítulo dos distúrbios ventilatórios. Tá ótimo, doutora Letícia. Muito obrigada. Bom, a Camille Zimmermann, ela questiona aqui, e acho que essa é para a doutora Renata, se a extinção sistemática é o antigo deixa chorar no berço. Vamos dizer, para deixar chorar, na verdade, é ignorar o comportamento inadequado, que é o choro, o protesto da criança no momento de dormir. Deixar chorar no berço. Ótimo, doutora Renata. E, bom, a Mônica Miller está contando aqui que já indicou o Rafi para muitas pessoas, né? Temos alguns elogios aqui a todas, né? E a Débora está questionando o seguinte, para a doutora Renata também. Essas rotinas e explicações valem para crianças que já possuem algum entendimento. Porém, o que fazer quando a criança tem muita resistência para dormir e ainda é um bebê? É uma pergunta bem interessante, né, Débora? Porque pensando em prevenção, o estabelecimento de rotinas pré-sono deve ser iniciado desde bebê, né? Então, a partir do 3º mês, começar com rotinas pré-sono no bebê. Isso já vai prevenir muitos problemas de comportamento, problemas de insônia comportamental da infância. Então, as rotinas, elas vão servir para o organismo entender que logo mais chegará o horário de dormir. Então, no bebê, mesmo quando ele ainda não tem a compreensão, essa sequência de atividades pré-sono já vai regularizando o ritmo do bebê. Né? Até se a Letícia quiser complementar, a Ila quiser complementar, a Camila quiser complementar, a importância das rotinas para o aprendizado e para a independência do bebê e da criança. Então, desde muito cedo, é muito importante o bebê ir para a cama e fazer uma associação positiva de início do sono. Então, o que seria isso? Qual que é uma recomendação bem importante para os pais? Levar a criança, o bebê, sonolento, mas ainda acordado, para a cama e para o berço. Por quê? Ele precisa estar acordado para ele fazer uma associação do início do sono com o berço dele, com a cama dele. Então, se ele já for dormindo, o que acontece? Ele associou o início do sono no sofá ou no colo dos pais, né? Então, a associação tem que ser na cama dele, no berço dele. Então, por isso que é importante ele estar sonolento, mas ainda acordado. E se ele está muito acordado, pensando em controle de estímulos, né, que é uma rápida associação para o início do sono, ele vai associar a cama com o período de ficar alerta. Então, o ideal é, desde cedo, levar o bebê sonolento, mas ainda acordado, para o berço, depois da rotina pré-sono. Não sei se respondeu. Alguém quiser complementar um pouco?
Com certeza, Renata. E essa questão da psicoeducação parental é indispensável, né? Justamente para que o quanto antes, né, e com mais robustez, tudo isso possa acontecer, né? Se eu puder acrescentar sempre falo que a minha língua não cabe na boca, né, Ila? Mas assim, para acrescentar assim, existem linguagens que a criança entende a partir de cada faixa etária, né? Aí a gente está falando de linguagem, não língua, não fala. Então, muitas vezes, o pré-verbal, a criança pré-verbal, ainda não tem aquela maturação do lobo frontal adequada para a gente conseguir conversar e ela entender. E muito da linguagem é repetição de comportamentos, é uma linguagem de comportamento. E uma das coisas que eu acho que mais faz diferença nessa abordagem do pré-verbal, da criança pré-verbal para os transtornos do sono de origem comportamental, é você também fazer isso em todos os momentos que a criança vai adormecer. Então, muitas vezes os pais, durante o dia é no canguru, é no carro, é no isso, aquilo, mas de noite é no berço escuro e etc. Só que aí a criança não compreende, porque ela precisa de uma certa, como se fosse uma lógica. Eu vou fazer isso, depois eu vou dormir. É isso, depois isso, mas isso tem que acontecer em todos os momentos, né? Então, isso que é uma coisa que muitas vezes, essa dissociação do que é feito durante o dia, dessa colocação de rotinas de dia e de rotinas de noite, que fazem muita diferença. Muitas vezes, eles chegam no consultório, já fiz de tudo, a rotina de noite, e a do dia não fez. Então, a criança pré-verbal, ela entende essa sequência. E muitas vezes a bagunça está no dia inteiro da casa e se quer arrumar de noite. Então, esse é um outro pulo que costuma dificultar bastante. Pensa que é uma linguagem, mas não é uma linguagem só de noite, é uma linguagem para a criança compreender. Com certeza, doutora Letícia. Que recado que a gente está passando para essa criança, né? E como a doutora Camila colocou, quanto mais o olhar é multiprofissional, acho que a gente tem menos risco de cometer algum tipo de equívoco, né, nesse processo de entendimento e intervenção do que essa criança precisa, né? Doutora Camila, tenho uma questão aqui para você, que é o seguinte: a partir de quantos anos é indicada avaliação e cirurgia? Creio eu que seja, né, a adenotonsilectomia. Então, eu vou responder especificamente em relação à avaliação fonoaudiológica, né? Então, na avaliação fonoaudiológica, a gente tem estudos que trazem a nossa avaliação, e na minha prática clínica também, a partir dos 3 anos aí, que a gente tem esse pico também de queixas respiratórias, né? Então, a gente já consegue começar a observar e acompanhar essa criança. Lembrando que essa avaliação que eu estou reforçando aqui seria especificamente dessa musculatura, se tem contribuído para a manutenção dessa respiração oral, assim como somado a essa hipertrofia de amígdalas e adenoide. Então, vale a pena, nas primeiras avaliações juntamente com o médico, a gente também ter a nossa avaliação para a gente procurar compreender essa contribuição em relação a essa musculatura, em relação a essa função, e também, se for necessário, outros tipos de avaliação em relação a esse desenvolvimento da linguagem, ou também em relação à parte auditiva. Então, a gente precisa estar acompanhando desde o começo. A doutora Letícia quer responder em relação à cirurgia? A cirurgia, Camila, isso vai muito da anatomia da criança, os fatores de risco, o crescimento, o que está acontecendo, como é que é a clínica, o índice de apneia e hipopneia, índice de dessaturação, então vai muito disso, né? Então, a partir do momento que indicada sob todos esses aspectos, né? E lembrando que, assim, muitas vezes a criança começa a fazer uma outra conformação da estrutura orofacial, ela fica de boca aberta, né? Que vocês veem, é por isso que a gente sempre encaminha para odontofono no pós-operatório. Eu costumo dizer que é assim, a cirurgia é o primeiro passo do tratamento. A Ila me ouve falar muito isso no ambulatório. É o primeiro passo do tratamento. Ela não é o tratamento, é o primeiro passo. Faltam todos os outros passos. Tem que passar para fono, odontólogo e assim sucessivamente o que for necessário. A gente tem que seguir. Por quê? Porque é um tratamento que assim a gente desobstrui a via aérea. Só que o que ficou? Como a criança se adaptou àquela obstrução?
O que ficou ali? O que precisa ser revisto? O que precisa ser transformado? Como é que está a propriocepção daquela face, daquela língua, daquela... Então, daí para frente, esse limite etário vai muito da indicação cirúrgica mesmo do quadro clínico. Mas daí para frente, que você começou a fazer isso, daí para frente você tem que terminar o tratamento, né? Não pode parar o tratamento na etapa 1, né? Sim, e isso ponderando só os fatores obstrutivos, fatores da criança. A Sim. gente ainda teria outros fatores aqui para discutir. A gente já tem estudos que comprovam que crianças que fazem a cirurgia e tem alguns outros fatores ambientais, então tem fumantes na casa, tem muitas infecções recorrentes, então a gente tem outros fatores que vão interferir nessa recidiva, não só a musculatura e oclusão. Então, precisa desse acompanhamento mais longitudinal mesmo. Muito bem, muito obrigada. Doutora Letícia, a doutora Andréa Bacelar está aqui parabenizando a todas as palestrantes e ela está questionando para você o que fazer após o diagnóstico do sono agitado. Também fiquei curiosa. Oi, Andréia. Não, realmente, essa na realidade ainda não entrou na classificação, só aproveitando a oportunidade para falar um pouquinho mais, né? A gente já fala, inclusive, a gente falou disso no congresso do ano passado, né? Dessa proposta de classificação que a Lourdes dos Estados Unidos, mais o Raffaele Oliveiro da Itália colocaram agora, levaram para o Congresso americano e por isso talvez tenha ganhado a proporção que está ganhando esse ano, mas isso já foi publicado há 2 anos e já vem sido falado, que é exatamente aquela síndrome da... Sabe a criança que é muito agitada e tem prejuízo diurno por ser agitada, mas ela não... por ser agitada à noite. Então, ela tem esse prejuízo cognitivo durante o dia, principalmente em nível atencional e regulação de humor, que é onde a gente primeiro vê essa alteração do sono noturno na criança, mas não é uma criança agitada. Então, ela não é TDAH, ela não é hiperativa, não é nada disso, é uma criança tranquila, com prejuízos de um sono ruim por o sono estar agitado. E aí, não é síndrome das pernas inquietas, não é secundário a refluxo, não é secundário a SAUS, não é secundário a nada disso. Então, como a gente ainda está na etapa de uma proposta diagnóstica, né? A gente está nessa etapa de estamos propondo esse diagnóstico que ainda não entrou na classificação, a gente não tem uma linha de tratamento determinada. Como todo transtorno de movimento ou que se movimenta, que interrompa o sono, o que costuma recomendar é sempre aquela tranquilidade no processo de adormecer. Primeiro, fazer tudo para o diagnóstico diferencial, para a gente chegar para, descartar a apneia mesmo que leve, operou a amígdala, sim, mas fez tratamento fonoaudiológico, fez tratamento odontológico, finalizou o tratamento da apneia obstrutiva do sono, ou só começou e parou na etapa 1, né? Então, a gente tem que passar um pente fino nisso, mas um super pente fino na história, né? Garantir que está tudo direitinho, está tudo ok. Então, essa é a primeira conduta. A segunda conduta, higiene do sono, principalmente, começar o processo do adormecer ser tranquilo, não ser uma batalha, não ser uma briga, né? O processo tem que ser tranquilo, que é mais ou menos como entram grande parte das parassonias. Então, higiene do sono e rotinas saudáveis de sono e tranquilas de sono, né? Não imprimindo estresse ao processo do adormecer, facilitam bastante nas movimentações noturnas. Certo, muito esclarecedor, doutora Letícia. Acho que é um processo ainda, né, de entendimento mesmo, né, sobre esse quadro. Doutora Renata Arlete está perguntando o seguinte, ela gostaria de saber sobre intervenções que são utilizadas para crianças que despertam no meio da noite e demoram para retornar ao sono. E tem mais uma pergunta aqui que eu já queria condensar, que é o seguinte... se a questão da luzinha pode ser utilizada, né, no quarto da criança. Se aquela luz mais fraquinha pode ser utilizada também. Tá, então, respondendo, né, a pergunta da Arlete, as intervenções utilizadas em relação ao despertar. Então, é interessante todos compreenderem o porquê existe esse despertar, né? A criança associa o início do sono com uma condição na qual ela fica dependente. Então, o que seria a premissa da intervenção? É quebrar o ciclo de dependência da criança com a associação que ela faz para o início do sono. Então, é fortalecer a independência da criança no momento de dormir. E como, né? Então, primeiro de tudo,
psicoeducação, higiene do sono e estabelecimento de rotinas tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, rotinas positivas para a criança associar o início do sono com a cama, com o processo de se auto-acomodar sozinha, sem a necessidade de algum estímulo. Isso é primordial. A gente fala que na terapia comportamental, intervenção comportamental para insônia infantil, a gente usa um tratamento multicomponente. Por que multicomponente? Então, junto com a rotina pré-sono, com a higiene do sono, com a psicoeducação dos pais, a rotina dos pais, a gente faz também o quê? O reforço de comportamentos adequados, o que você vai dar atenção, vai elogiar a criança quando ela se comporta adequadamente. E aí, quando nós falamos, lembrando que a doutora Letícia falou também, que a linguagem não verbal. O reforço também pode ser não verbal, quando a criança ainda não tem compreensão, quando ainda são bebês, quando ainda são crianças muito pequenas, né? Então, assim, a atenção é uma forma também de reforço. Então, reforçar os comportamentos adequados, reforçar a rotina pré-sono e extinguir, quando a gente fala ignorar os comportamentos inadequados. Eu acho que uma questão importante, né, Ila, que eu acho que alguém até perguntou se isso não tem, se isso não causa prejuízos. Então, os estudos mostram que extinguir o comportamento inadequado da criança no momento de dormir, que é incentivar a independência da criança no momento de dormir, não traz traumas. Então, os estudos vêm mostrando que não traz traumas. Mas é interessante que realmente a extinção sistemática ela é de difícil adesão, né? Então, assim, eu já até realizei um estudo com algumas colegas, professora Laura Pires, professora Edviges, questionando a dificuldade dos pais em usar a extinção. Mas por isso que hoje em dia nós temos outras formas de extinção, a gradual na presença parental, de forma lúdica. E um ponto muito importante é que, assim, para a gente tirar a atenção parental, né, apresentar a extinção à noite, né, que vai reduzir a atenção parental no momento de dormir, nós temos que aumentar essa atenção parental durante o dia. Então, é como se fosse que o profissional vai orientar o paciente, no caso, esses pais, a organizar melhor o tempo deles, para aumentar a atenção durante o dia, uma atenção com qualidade e reduzir à noite. Né? E essa atenção vai ser aumentada quando a criança também se comporta adequadamente, para fazer uma associação. Então, sempre lembrando que estabelecer limites é um gesto de amor. Dar limites é dar amor para as crianças. E a independência da criança é importante para ela. Ela precisa desse espaço privado também. Então, as pesquisas têm mostrado que crianças que dormem com os pais na mesma cama apresentam duração de sono menor, mais despertares noturnos. Então, é bem importante a questão de incentivar a independência. Quanto maior a independência da criança, menor o problema de sono. É isso que os estudos, que a literatura vem reportando. Com certeza, Renata. E acho que entender que a forma que esse limite vai ser colocado, obviamente vai variar de acordo com a faixa etária, com o perfil da criança, com as habilidades parentais, né? A forma, ela varia, mas a colocação do limite, ela é indiscutivelmente importante. E é interessante também como que é a forma que esses pais vão colocar esses limites, né? Porque, vamos dizer, a energia despendida no limite também deve ser avaliada. Porque uma coisa é você passar com estresse, com medo, com insegurança. E outra coisa é você fazer isso no humor, com paciência. Então, assim, não é só a orientação que é dada pelos profissionais, mas como os pais absorvem e colocam em prática. Então, se há um estresse e há um medo, muitas vezes essas mães precisam ser trabalhadas antes de conseguir aplicar a intervenção. Né? Acho que daí vocês podem complementar aí com alguns comentários, né? Porque realmente é difícil, muitas vezes, ainda mais à noite, quando nós estamos cansados, os pais estão cansados. É difícil, muitas vezes, ter que deixar chorar, ter que devolver no quarto, né? Mas se a gente for fazer as contas, quantas noites que a criança está dormindo mal? Então, talvez um mês de um pouquinho dormindo mal pode ser benéfico para depois você dormir melhor e a criança ficar independente. Então, é um espaço de tempo um pouquinho chato, mas que vale a pena. É como se fosse que o comportamento piora para depois melhorar. Então, depois que um comportamento inadequado é ignorado, o que acontece? Acontece a extinção burst, que a gente fala que é a explosão da extinção. O comportamento piora para depois melhorar. Então, a frequência do choro aumenta, né? A frequência do choro, a gravidade do choro aumenta para depois reduzir. E é muitas vezes isso que os pais têm dificuldade de suportar, porque o choro é um estímulo aversivo, né? Com certeza. Mas existem muitos estudos mostrando que só com rotinas positivas há ótimos resultados. Demora um pouco mais, né? Então, igual eu falei sobre o tempo, a sistemática ela é mais rápida. A gradual demora um pouco mais, mas dá certo.
A na presença parental demora um pouco mais, mas dá certo. E há várias formas e para vários perfis. Né? É interessante o profissional identificar qual é o perfil daquela família e para traçar o plano de tratamento, para ver o quanto que a família está aberta também para conseguir aplicar essa intervenção. Com certeza, Renata, senão, né, viraremos apenas aplicadores de técnica, né? Então acho que tem que ter todo esse olhar cuidadoso em relação ao que Com de fato certeza. se passa, né? E aumentar a atenção durante o dia para poder reduzir a noite. Esse é um ponto muito importante. Né? Com certeza. Bom, doutora Camila, temos algumas perguntas aqui. Eu estou tentando mesclar, gente, para a gente, né, ter uma conversa dinâmica, tá bom? Mas estou de olho aqui em todas as perguntas do chat e estou bem contente com a participação de todos. A Maria Braga, ela está perguntando se você indica algum curso de capacitação para motricidade oral no Rio de Janeiro. Eu imagino que isso você possa fazer no privado, né, para que ela tenha acesso a esse tipo de sugestão. E a Daniele Barreto coloca o seguinte aqui: existe algum estudo da atuação, né, fonoaudiológica, né, da fonoaudiologia na apneia residual pós-adenotonsilectomia? Obrigada pelas perguntas. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a primeira pergunta, mas depois eu posso conversar melhor. Eu deixei, inclusive, meu e-mail ao final da apresentação, fico à disposição. Mas é uma oportunidade de eu falar também qual que é o enfoque da fonoaudiologia, né? Então, há muitas dúvidas sobre o processo de certificação, se para ser um fonoaudiólogo do sono eu tenho que ser um especialista em motricidade orofacial, preciso fazer um curso com bastante carga horária em motricidade orofacial. Mas eu gostaria de ressaltar que na fonoaudiologia do sono, assim como acredito que também nas outras vertentes das profissões, a gente precisa de uma formação muito grande no que se refere ao sono. Então, a doutora Letícia começou uma apresentação, trouxe de uma forma muito fácil, mas é algo muito complexo a gente entender a fisiopatologia do sono, e a gente precisa se formar principalmente nesse aspecto. Então, em relação a essa formação no Rio de Janeiro, a minha dica seria para procurar em relação a essa formação em sono. E aí, aproveitando a pandemia, a gente está com vários cursos disponíveis, né, online, inclusive a ABS está realizando cursos online que proporciona pelo menos uma formação inicial. A gente está com curso, a princípio, introdutório sobre o sono, interface em todas as áreas. E sobre a segunda pergunta, na verdade, os tratamentos em relação os artigos, estudos em relação a esse pós, em relação ao que, qual é esse acompanhamento longitudinal, de uma forma em geral, são muito escassos. Então, a gente tem não só sobre a fonoaudiologia, mas sobre a cirurgia, sobre a odonto, a gente tem muitos, nem tantos quanto gostaríamos, mas a gente tem mais estudos focando nesse pré e pós. Então, a gente precisa, com certeza, de muitos mais estudos sobre esse efeito longitudinal. E agora, assim, de cabeça, eu lembro que eu li uma revisão, foi na semana passada, eu estava lendo uma revisão sistemática sobre geral, qual que é esse longitudinal dos tratamentos na população pediátrica, e me vem na cabeça alguns trabalhos do Guilleminot que a gente pode dar uma revisada, que possivelmente tenha essa associação da musculatura, mas com certeza a gente precisa de mais estudos nesse sentido. Ótimo, doutora Camila. Aproveitando, o Almiro questiona por que a alta prevalência de SAUS após a adenotonsilectomia? Seria para mim? Tá, então tá bom. Então, boa noite, Almiro. Então, existe essa prevalência, né? Eu acredito que a gente tenta buscar um culpado do distúrbio obstrutivo. Então, o primeiro culpado é o que é preso, e aí a gente vai lá e faz a cirurgia. Mas a fisiopatologia do sono, ela é dependente de muitas causas, né? Então, a gente tem uma criança que tinha, sim, um fator obstrutivo a nível faríngeo, que precisa ser removido. Entretanto, a gente tem uma somatória de outros fatores.
Por exemplo, a gente tem essas crianças que têm tido um aumento de peso considerável, que contribui também para a continuidade desse fator obstrutivo. A gente tem uma musculatura e estrutura óssea que é devido a esse crescimento facial. Por exemplo, em um respirador oral que tem a apneia obstrutiva do sono, a gente vai tendo um crescimento diferente, deixando uma face mais alongada, essa musculatura mais fraca, uma mastigação que a criança tem uma preferência predominante por tudo muito cozido, muito molinho, porque não tem essa força mastigatória. Então, a gente tem essas contribuições de várias causas, inclusive de causas ambientais que eu estava comentando, se essa criança tem muita rinite alérgica, se essa criança convive em alguns hábitos, né, ambientais não favoráveis à respiração. Então, realmente determina por essa multicausalidade. Ótimo, doutora Camila, muito obrigada. Doutora Letícia, é verdade que os padrões de sono vão mudando no primeiro ano de vida? A Débora está perguntando porque ela tem uma queixa frequente, né? De que dormia tão bem e agora acorda a noite toda, por exemplo. Sim, faz parte da maturação cerebral, faz parte até da maturação ambiental da criança. Então, aquilo que a gente falou, que o sono começa polifásico, então a criança tem uma capacidade de fazer ciclos curtos, os ciclos são mais curtos de sono, eles demoram entre 30, 40, 60 minutos, num adulto vai demorar de 70 a 120 minutos um ciclo de sono, e esses ciclos tendem a ser isolados uns dos outros, iniciar pelo sono REM, depois não REM, para depois isso se inverter na idade, né, com o passar da idade. Então, isso faz parte da maturação do córtex cerebral, parte da maturação do processo de mielinização, que é esse processo de que a nossa célula nervosa, quando a gente nasce, ela não tem aquela bainha que encapa e permite que a atividade nervosa passe de forma muito rápida, né? Por isso que a gente não nasce andando, falando e fazendo tudo. Então, a gente ainda nasce, né, com essa incipiência e esse encapamento vai acontecendo, que a gente chama de processo de mielinização, e, portanto, o sono vai passando por fases diferentes de acordo com essa mielinização e, consequentemente, com o grau de desenvolvimento neurológico e a possibilidade de interação ambiental que a criança vai tendo, né? Junto com isso, tem toda a fisiologia endócrina que acontece ao mesmo tempo, e aí eu vou pensar apenas um hormônio para falar dessa fisiologia, que é a melatonina. Então, que a melatonina vai ter sua liberação. A criança nasce, tem melatonina circulante, mas em níveis indetectáveis no sangue. Elas vão ficar detectáveis a partir do 3º mês de vida e vão se estabilizar a partir do 6º mês de vida. Que é quando a gente já requer, ou pelo menos já espera que a criança tenha um período principal de sono mais sincronizado com o meio, alocado no período noturno, no escuro, né? Então, tudo isso junto confluem para fazer com que o sono da criança mude, amadureça. E com isso, todo o ambiente que é adaptado ou não adaptado a cada um desses momentos. Então, muitas vezes, o que funciona com o bebê até 3, 4 meses não vai ser o que vai funcionar com esse bebê com 6. E não vai funcionar com 9. E não vai funcionar com 1 ano. Então, sim, vai acontecendo modificações, são modificações fisiológicas, funcionais, como parte do amadurecimento, e cabe a gente ter esse, não só o conhecimento, mas o olhar atento para o que a criança está requerendo em cada um desses momentos. Não sei se era isso. Sim, com certeza. Acho que estar sensível, né? Estar responsivo, né? Isso, sim, com certeza. Renata, a Mônica Miller está perguntando o seguinte: a adesão ao tratamento e as recomendações para a mudança de comportamento, né? Essa adesão, ela costuma ser mais difícil para os pais ou para as crianças? Na opinião, acho que ela, né, questiona para todas, mas enfim, estou aqui direcionando para a Renata, mas fiquem à vontade, né? O que vocês sentem mais dificuldade? A adesão dos pais ou das crianças? Boa noite, Mônica querida. Uma importantíssima pergunta, né? Eu acho que essa questão não é só da criança, essa dificuldade, né? Muitas vezes é difícil também para os pais estabelecer esses limites, né? Então, alguns dados das pesquisas que eu realizei com crianças também notamos que em pais e mães que estavam em processo de separação, isso se torna ainda um pouco mais difícil. Então, dependendo de como estão esses pais.
Por isso que é interessante em uma avaliação, em uma intervenção com criança, a gente não avaliar só a criança, mas muitas vezes o relacionamento conjugal, muitas vezes a saúde mental parental, o estresse parental, porque tudo isso acaba interferindo também na adesão ao tratamento da criança, na adesão ao estabelecimento de rotinas positivas, de higiene do sono, de independência no sono infantil. Tem uma forte associação entre sono infantil, né, problema de sono infantil e adesão às recomendações para melhorar o sono infantil e estresse parental e saúde mental parental. Então, depressão materna, depressão paterna e problemas no relacionamento conjugal. Muitas vezes quando o cuidador também não tem apoio do cônjuge. Então, acho que são questões bem importantes. Então, vai variar, Mônica, de acordo com essas variáveis, relacionamento conjugal, apoio que tem do companheiro, da companheira, enfim, de vários fatores. Mas não é só da criança, essa dificuldade de adesão é também por parte dos pais. Aí, para complementar as colegas, Ila, Letícia, Camila. Eu gostaria de fazer um breve comentário, na verdade é um comentário mais empírico mesmo, que a minha experiência foi muito intensa na população pediátrica em um nível socioeconômico mais baixo. Então, eu vejo que, acredito que não, talvez não se aplicaria nessa perspectiva da psicologia, mas em relação à adesão ao tratamento fonoaudiológico, acredito que esse acolhimento que eles acabam tendo, eles acabam se envolvendo de uma forma mais intensa e a gente teve uma ótima adesão para participar do tratamento, de todo o acompanhamento que a gente realizou. Ótimo. Muito obrigada, Camila. Então, aproveitando para acrescentar, Ila, posso? Também? Pode. Mas assim, Camila, eu acho que essa tua percepção é muito importante da população com socioeconomicamente mais desfavorecida, o tanto que a gente acolhe às vezes numa consulta, num protocolo de tratamento, eles se sentem tão acolhidos que isso já aumenta uma adesão muito grande, e isso é bem diferente do perfil do outro lado do favorecimento socioeconômico. É bem diferente, são perfis diferentes de tratamento. Eu tenho a oportunidade de tratar os dois polos, né? Assim, as meninas também têm essa oportunidade tanto de ver pacientes no serviço público como no serviço privado, como é diferente. A gente fala da reserva psíquica parental, que é exatamente o que a Renata está falando, que é realmente o pai, o companheiro, mas está o pai e a mãe, ou tem o pai, tem a mãe, e no outro lado é a falta de quarto, é todo mundo dormindo na sala junto, uma outra vulnerabilidade com relação ao sono. Então, de fato, muitas vezes, apesar dos pais quererem, eles não conseguem vislumbrar o que a gente está falando, né? Então, realmente existe uma discrepância muito grande. Eu acho que neste perfil é ambiental, realmente o ambiente pais, reserva psíquica dos pais, disponibilidade emocional é o que pega. No outro, essa certa carência de atenção, de serviço, de ser atendido, de estar. A gente tem situações, a gente tem casos, eu divido alguns casos com a Ila lá do HC, que a gente se junta no final, meu Deus do céu, não acredito nessa realidade, né? Então, eu acredito que são diferentes até as formas que a gente tem que adaptar a nossa abordagem, o que a gente conhece. E o nosso conhecimento literário é muito pouco para essa população, em termos de pesquisa científica e tudo, para essa população bem desfavorecida. Mas essa desfavorecida que chega ao ponto, você tá um dos exemplos de um dos nossos pacientes, que ele passava o dia dormindo porque ele não queria ficar acordado durante o dia na realidade que ele vivia. E ele chegou pra gente no ambulatório com uma queixa, lembra bem, né, Ila? A queixa dele era sonolência excessiva diurna. Então ele não conseguia, ele não queria encarar o que acontecia com ele, então ele dormia durante o dia e passava a madrugada acordado. Então o que chegou pra gente com uma, lembra, Ila? Chegou pra gente como uma hipersonia, quando a gente foi avaliar, ele tá com o ciclo invertido e depois de não sei quanto tempo, não sei quanto a Ila abordando, a gente entendeu. Ele passa a noite acordado porque ele não quer ficar acordado de dia. Então, eu acredito que são polos diferentes com disponibilidades diferentes, né?
a maioria do que eu pego é exatamente o que a Renata falou, se encaixa perfeitamente na reserva psíquica dos pais. Mas existe esse outro lado que você está falando, que um pouco de acolhimento modifica, né? Então, talvez a gente tenha que ter essa sensibilidade do olhar para um ponto e para o outro ponto, né? Na hora que a gente vai fazer essa abordagem. Para não universalizar a abordagem. São diferentes, né? Com certeza. Nós estamos chegando ao fim do nosso webinar. Queria pedir autorização para a associação, né, e para a organização, se a gente poderia, né, fazer uma última pergunta para as 3 palestrantes. Pediria que fôssemos sucintas, mas... Pode sim. Eu gostaria de questionar, né, vocês 3, e fazendo aqui uma síntese de algumas perguntas, se vocês tiveram acesso a algum relato de pesquisa sobre o sono das crianças nesse período da pandemia, né, de como que isso tem se refletido na clínica, né, do que vocês têm observado em decorrência de todo esse período de isolamento social. Claro, gostaria também de agradecer a todos os participantes por tantas perguntas. Peço desculpas por não ter conseguido fazer todas elas, né? Temos uma limitação de tempo, mas acho que essa pergunta ela se faz relevante no momento que estamos. Eu posso começar. Na verdade, eu acho que minha resposta vai ser bem sucinta mesmo, que seria mais colocar aqui um ponto, talvez as minhas colegas façam alguns pontos mais específicos em relação ao sono, mas em relação à nossa atuação fonoaudiológica, perante a pandemia, a gente observou essa possibilidade de atuação, a gente teve a autorização do nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia para essa atuação, e na população pediátrica foi possível a gente dar continuidade a esses atendimentos. Então, essa vertente aí com a fonoaudiologia era esse comentário que eu gostaria de fazer. Eu acho que da nossa parte, dentro da medicina, eu confesso que fora do adulto, aquelas primeiras publicações que tiveram do impacto do sono, insônia, da recomendação das TCCs, né? Fora isso, eu confesso ter ficado um pouco alheia às publicações, porque eu peguei na prática muito isso. Eu trabalho no Hospital Escola, Hospital das Clínicas, que foi ponto de Covid, então a gente teve o tempo sem, e depois o com, e a volta, o sono das crianças. A Ila que está aí concordando comigo, viu? As crianças engordaram de 5 a 25 quilos, elas inverteram dia pela noite, os adolescentes principalmente. Claro, nós tratamos muitas hipersonias, hipersonia idiopática, narcolepsia, síndrome de Prader-Willi, então realmente impactou demais no sono das crianças, impactou muito. A perda de sincronização social foi muito importante. Gente, isso é relato de experiência, eu não sei publicação, do nosso ambulatório específico de distúrbios do sono na criança, tá? E não vimos nada. Então, os nossos pacientes realmente sofreram bastante com a falta, ficaram mais ansiosos, ansiosos pelo problema em si, pela perda de referências sociais. Então, essas crianças perderam bastante. E aí, eu tô falando muito do nosso grupo de criança, assim, 7, 8 anos de idade, pré-adolescência e adolescência. Os menorzinhos apareceram menos, né? Então, eu não tenho muito relato, mas esses realmente tiveram... Essa perda de sincronização social foi bastante importante, foi muito determinante, né, no sono deles. Eles inverteram bastante, passaram a dormir muito tarde, acordar muito tarde, né? Os pais também tendo que trabalhar de casa ou perdendo trabalho, então foi um impacto bem importante no sono dessas crianças, ainda sem dados estatísticos. Eu acho que 2 pontos importantes, só para complementar a fala da Letícia e da Camila, é a questão do quanto a falta de rotina, né? Então, você está muitas vezes privado de liberdade, de sair, muitas vezes devido à pandemia, trouxe, né? Então, assim, como que essa rotina foi modificada, os horários foi modificado, o contato com o sol foi modificado, o contato com os colegas. E, além disso, tem um outro fator, tanto a questão da rotina, que é essencial para a saúde do sono infantil, né, essencial, como também a questão da ansiedade. Então, a falta de previsibilidade, de estar imprevisível esse momento, tudo, também gera um aumento na ansiedade das crianças, e que muitas vezes também acaba conflitando aí com o sono. Então, acho que são 2 pontos importantes, ansiedade e sono. Desculpa, ansiedade e rotina.
Com certeza, doutora Renata, com certeza. Bom, estamos chegando ao fim, então, do nosso webinar. Certamente teremos acesso aos poucos a mais pesquisas sobre o reflexo de tudo que a gente está vivendo também com os nossos pequenos, né? Até para que possamos intervir cada vez mais para uma melhoria do que foi desajustado. Eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a participação de todas vocês, ao convite da ABS, a promoção, né, desse webinar que é tão relevante, e gostaria, antes de tudo, né, de agradecer também a participação de todos que estiveram aqui, que fizeram perguntas, agradecer os elogios, né, e quem sabe nos vemos numa próxima.